Senhor Deus, esta é a sua palavra. Eu te peço que o Senhor me ajude, Senhor, para que corra tudo bem, para que durante a ministração dessa palavra, pessoas possam ser libertas, pois a tua palavra diz assim que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Inicialmente não é a verdade que liberta, mas é aquele que busca o conhecimento dessa verdade. A verdade está à disposição de todos, mas ela só será vigente na vida daqueles que buscarem o conhecimento dessa verdade. Talvez por essa razão o Senhor disse: o meu povo peca porque falta a eles o conhecimento. Mas que aqui seja diferente. Em nome de Jesus. Amém. Era um texto que falava sobre oportunidades, mas eu acabei esquecendo e colocando errado, e não tem problema não. Dentre tantos ditados e adágios que nós já ouvimos, um deles é o seguinte: a vida é feita de oportunidades. Quem já ouviu esse ditado? Muitos de nós já ouvimos, né? Então, por conta de que a vida é feita de oportunidades, a gente sempre procura aproveitar as oportunidades que surgem na vida. Existem oportunidades, não sei se vocês já repararam, comigo já aconteceu. Já com 58 anos, pastor um pouquinho mais velhinho, 60 e poucos anos, já tive muito mais oportunidade que eu. Será que não? Talvez sim, talvez não, né? Mas olha, independente de ter mais ou ter menos, mas vocês já repararam, comigo já aconteceu isso, parecem que existem oportunidades que elas se repetem ao longo da vida. Ela aparece uma vez, depois ela some, mas ela aparece outra vez. Ela some outra vez, aparece outra vez. E assim, às vezes, durante toda a vida, essa mesma oportunidade vai aparecendo. E por razões pessoais, nós dispensamos essas oportunidades. Mas já repararam que existem outras oportunidades que parece que ela aparece uma vez só? Lembra do caso que eu contei aqui do rapaz, quando estava no Rio Grande do Sul, um rapaz de 18 anos, nós fomos convidados pelos pais para almoçar com eles, e o pai pediu para que eu conversasse com aquele rapaz. Eu conversei, era um rapaz muito educado, um rapaz assim, gentil, uma boa pessoa. No entanto, ele não queria nenhum compromisso com Cristo. E o pai disse assim: Mauro, na época eu não era pastor, só cantava. Ele falou assim: Mauro, você não conversa com meu filho um pouquinho antes do almoço, lá ou depois? Eu falei: claro, vai ser um prazer. E eu conversei, e ele gentilmente me ouviu, me deu toda a atenção. Mas em meio à conversa eu percebi que ele estava reiterando o não compromisso dele com Deus, com Cristo. Ele não queria. Bom, tudo bem. Essas oportunidades podem surgir outras vezes, não é verdade? De repente você ouviu de Cristo, e de repente você, no momento, deixou para lá. As outras oportunidades aparecerão. Mas para aquele rapaz não foi assim. Naquela noite, após nós nos despedirmos, irmos para casa, dormimos. Quando foi 7 horas da manhã, o pastor bateu na porta do nosso quarto, dizendo assim: eu tenho uma triste notícia para dar para você. Eu falei: qual é? Sabe o rapaz que você conversou com ele ontem? Sim. Ele faleceu. Eu falei assim: mas como faleceu? Um rapaz cheio de vida, cheio de saúde. Pois é, ele saiu à noite com os amigos, com o carro, e fora aí, curtiu um pouco a vida, e teve uma colisão muito forte. E interessante, ele socorreu todas as pessoas, o carro deu PT, ele conseguiu socorrer todas as pessoas que estavam dentro do veículo, mas, quando ele estava socorrendo a última vítima, ele passou mal, a enfermeira olhou para ele estava com o rosto todo inchado, ele sofreu uma fratura craniana e veio a óbito. Eu diria que aquele dia que eu estava conversando por ele, não por ser eu, mas aquele momento dele assumir um compromisso com Cristo, ou reassumir o compromisso com Cristo, estava sendo para ele a última oportunidade. Foi a última. Porque depois disso ele morreu. Então existem oportunidades na nossa vida que parece que elas se repetem. Outras aparecem uma só vez. As oportunidades, meus irmãos, elas são, eu poderia dizer assim, são chances que nós recebemos para nós concretizarmos aquilo que nós tanto esperamos na nossa vida. Quando a oportunidade aparece, a gente fala: agora é minha vez, eu vou aproveitar. Acontece, porém, que essas oportunidades nem sempre são boas. E nem por isso elas deixam de ser o quê? Oportunidades. Por exemplo, quando eu aprontava alguma coisa
E eu sabia que eu ia apanhar da minha mãe. Se eu tivesse a oportunidade de fugir da minha mãe, eu fugia. Mas eu sabia que depois a coisa ia ficar pior. Eu me lembro de uma vez que eu contrariei meu pai, foi a única vez que eu apanhei. Na verdade eu não apanhei, eu tomei um tapa do meu pai, que tinha uma mão, parecia uma raquete. Ele falou para eu fazer um negócio e eu saí meio Chaves assim. Não queria fazer e saí assim. Cheguei lá no fundo, derrubei uma bacia que estava pendurada numa árvore. E saí reclamando. Meu pai era um cara difícil de ficar nervoso, muito difícil. Mas ele ficou furioso aquele dia. Ele levantou da mesa. E a casa onde nós morávamos ficava no centro. Então, em volta da casa tinha um quintal. Meu pai começou a correr atrás de mim. Eu comecei a correr. Eu falei assim, esse velho vai cansar. Meu amigo, eu tenho 13 anos. Aí meu pai já está quase nos 50, ele vai cansar. E eu fui percebendo que eu corria em volta da casa, eu corria. Ele voltava, eu voltava. Eu falei assim, esse velho não vai cansar não. Quem vai cansar fui eu. E dito e feito. Eu parei perto da lata de lixo assim, do jeito que meu pai veio assim, bateu com a mão nas costas assim, ó, pá! Com a mão ele bateu nas minhas costas, ele ergueu, ele era um homem forte. Ele me deu um tapa assim, que todo o almoço que eu tinha botado para dentro saiu para fora. Foi tudo. Mas eu achei assim, ó, eu tenho a oportunidade de escapar do meu pai. Eu nunca apanhei, meu pai já é mais velho, não vai conseguir correr. Eu vou dar um show de bola aqui. Não, minha oportunidade foi embora. Existe um outro ditado muito popular, conhecido por nós, que a ocasião faz o ladrão, né? Mas parece que é mais adequado aquilo que eu vou dizer agora para você. A ocasião não faz o ladrão, a ocasião só revela o ladrão. Eu sei que na vida nós já tivemos várias oportunidades. Oportunidades sendo essas boas, oportunidades ruins. Eu até hoje estava conversando à mesa junto com a minha filha e minha esposa, falando que eu ia pregar hoje. Eu disse assim, ó, por exemplo, você pode de repente estar na casa de uma pessoa e a pessoa esqueceu uma nota de 100, todo mundo sai, volta depois de 2 horas, aquela nota de 100 ali bobeando, você fala, é oportunidade. Para quem está o quê? Duro, é minha oportunidade. É uma oportunidade ruim. De repente você pode pegar o 100 e nunca ninguém vai perceber, mas pode ser que alguém, na hora que chegar, vai falar assim, tinha R$100 aqui, vocês viram? Aí você vai ter só 2 saídas. Dizer que você pegou, vai ter que manter a mentira até o final. Quando nós falamos de oportunidade, nós lembramos aqueles que as têm, que as aproveite, que não desperdice. Porém, hoje eu quero lhes falar sobre das oportunidades que nós precisamos deixar elas passar. Porque as oportunidades, elas são boas, mas elas também são oportunidades ruins. Então, essa questão que a vida é feita de oportunidades, eu posso até concordar com você, desde que essas oportunidades sejam oportunidades boas. E você deve aproveitá-las. Talvez até entendendo que Deus está te dando uma chance, uma oportunidade, é um começo, para você dar uma guinada na vida aí. Mas às vezes existem oportunidades que sorrateiramente aparecem na nossa vida e que o nosso papel não é abraçá-las, mas é dispensá-las. Quando a gente dispensa essas oportunidades, nós não estamos perdendo por abrir mão delas. Ao contrário disso, nós estamos ganhando. Existem oportunidades que nós precisamos jogar fora no sentido literal da palavra. Quantas pessoas estão andando distantes do Senhor porque fizeram uso de oportunidades que traziam um certo prazer para a sua carne, para a sua vida, mas hoje estão sofrendo. Não abriram mão da oportunidade. Talvez até entenderam que não era uma oportunidade que ele deveria abraçar, mas abraçou. E talvez isso tenha causado um desdobramento de sofrimento muito grande. Então, hoje eu não vim para falar assim, olha, vocês que têm as oportunidades, que Deus tem dado a oportunidade, abrace elas. Não, eu vim falar para você sobre as oportunidades que você tem que abrir mão. Você tem que jogar fora. Que você tem que dispensar. Que por mais que você olhe para ela e fale assim, mas é atraente, mas é atrativo. Talvez eu não tenha essa oportunidade novamente. Mas saiba que talvez essa oportunidade é uma oportunidade que talvez vai acabar com a sua vida. Que vai te levar para longe de Deus.
que vai quebrar a sua comunhão com Deus. E que talvez para que isso seja restaurado, não que não seja possível, é possível, mas talvez isso demande tempo, demande muito sofrimento. Às vezes, a gente andando pela rua, discute aí no trânsito, e às vezes a gente não perde a oportunidade de revidar, porque é uma pessoa... Eu me lembro de uma vez que eu estava aqui, entrei nessa rua, em direção à casa do nosso irmão Mauri, da Adelaide, e essa rua agora só é mão para lá, não é mão de lá para cá. E a hora que eu entrei na rua, veio um carro, e eu vi que ele veio apressado, que ou ele percebeu, todos os carros virados para lá, ele veio apressado, e eu fui com o carro, parei. A hora que eu parei o carro, eu falei assim, a hora que ele passar, eu vou avisar ele que aqui é contramão. Talvez a pessoa não conheça, né? E quando entrou, não dava para voltar mais. E a hora que ele aparelhou do meu lado, assim, eu falei, ô amigo, aqui não pode, é contramão. E daí? E o que você tem com isso? E acelerou o carro e foi embora. A oportunidade que eu queria ter era de enfiar a mão na cara dele. Essa é a oportunidade que eu queria. De falar assim, ô seu Pi, eu poderia muito bem parar o carro aqui, daqui não sair, e você ia ter que dar ré. Podia chamar a polícia, desce, eu falava, vou chamar o irmão aqui tem aqui, encostadinho de você aqui, ó. Preste bastante atenção no que eu vou dizer essa noite para você. Por exemplo, a gente diz assim, olha, eu não sou pessoa de levar desaforo para casa. Se eu tiver a oportunidade, eu revido, mas às vezes essa oportunidade é bom se abrir mão. Ainda mais nos dias de hoje, parece que o mundo tornou-se tão mais violento. Não sei se é por causa da mídia, que está sempre projetando, está sempre propagando mais isso, mas a questão da violência parece que agravou cada vez mais. E às vezes a gente vê assim mortes tão bestas. O fulano foi discutir com o outro porque encostou no carro, aí saiu para fora, o cara sacou de uma hora, deu um tiro. Preste atenção nas oportunidades hoje, que você tem que jogar ela fora. Não é que você tem que abraçar. E ao jogar essas oportunidades fora, é que a sua vida vai entrar num caminho, se possa assim dizer, de sucesso, de prosperidade, de bem-estar, de tranquilidade, de paz com Deus. Às vezes tem gente aproveitando oportunidades que só está destruindo a sua vida. E essa noite o Senhor colocou no meu coração, assim eu entendi. É noite de você abrir mão das oportunidades que não lhe convêm. E a primeira delas é, jogue fora as oportunidades que trarão consequências irreversíveis. Sabe qual é o nosso problema às vezes? Às vezes nós entendemos que certas coisas não devem fazer parte da nossa vida. Mas não é porque, em algum momento da nossa vida, aquilo fez parte da nossa vida, que não há erro que não possa ser consertado. E eu sei, é verdade. Existe perdão mediante arrependimento? É claro que existe. O Senhor tem prazer em perdoar? É claro que Ele tem. É possível, mas eu quero que você saiba que existem situações, existem oportunidades que você, ao abraçá-las, vai trazer consequências para você, não temporárias, mas trarão consequências para você irreversíveis, ou seja, não terá como você reverter isso. Quer ver um exemplo? Gênesis 3,17. Quem não conhece a história do primeiro casal? Do casal que Deus fez e que disse a eles, olha, vocês têm todas essas árvores à disposição de vocês, fiquem à vontade, só dessa árvore eu gostaria não, eu digo para vocês não mexerem com ela, não toquem nela, não ingira nenhum fruto dela, porque essa árvore vocês não deve fazer parte da vida de vocês. Talvez no momento em que Eva começou a bater um papo com a serpente começou a bater papo com Eva, ainda eles não tinham conhecimento da questão do pecado. Mas vamos pensar na possibilidade de que mentalmente eles tenham pensado que, olha, Deus disse para não fazer. Mas será que se eu fizer, a coisa vai ficar tão ruim assim? Mal eles sabiam que a coisa não ia ficar só ruim para quem? Para eles, ia ficar ruim para nós, gente. Um ato de desobediência de Adão e Eva trouxe consequências irreversíveis, não só para eles, mas para toda a humanidade que chegou a nos atingir.
Gênesis 3,17 diz assim, finalmente, essa é uma declaração que Deus deu para o homem, mas ele deu para a serpente, deu para a mulher e finalizou com o homem, dizendo assim, finalmente declarou ao homem, visto que você deu ouvidos à voz da sua mulher e comeu da árvore da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Talvez se a terra fosse um personagem humano, dizia assim, pô, mas o que eu tenho a ver com isso? Mas quem Adolfo, eu sei que o senhor me fez, mas quem errou foi o Adão, não fui eu não. Ele diz, maldita será a terra por sua causa. Olha o que ele diz agora, com dores você comerá dela todos os dias da sua vida. Por mais que a gente olhe para algumas pessoas e entendamos que algumas pessoas têm vidas mais tranquilas do que a nossa, ou mais sossegada, mas nós sabemos que pelo menos para ele chegar onde ele chegou, e até estando onde eles estão, quem não tem, às vezes sofre para ter, e depois que sofreu para ter, quando tem, começa a sofrer para cuidar daquilo que tem. E aí então se cumpre a palavra que Deus deu ao homem, você vai comer dela, todos os dias da sua vida, mas vai ser com dor. Aí eu digo para você, isso aconteceu apenas durante um tempo na humanidade? Não, acontece até hoje. Ou seja, Adão e Eva, ao abraçarem a oportunidade que não deveriam abraçar, trouxe para eles e para toda a humanidade consequências que não foi possível revertê-las. O que o Senhor quer nos dizer essa noite é que na sua vida já apareceu, está aparecendo, poderá aparecer oportunidades. Oportunidades essas que você deve dispensá-las, porque ao abraçá-las, você certamente poderá trazer dores para a sua vida. Consequências irreversíveis, não haverá oração, não haverá jejum, não haverá leitura da palavra, não haverá nada que você possa fazer que vai mudar a sentença sobre a sua vida. Nossa, pastor, mas será que então Deus não perdoa? Claro, Deus perdoa tudo quando há arrependimento. Mas você não vai encontrar na Bíblia que por você, ao arrepender-se e encontrar o perdão de Deus, que Deus vai anular o quê? As consequências. Você não encontra isso na Bíblia. Você encontra que Deus perdoa, perdoa. E que você está arrependido, glória a Deus por isso. Mas arrependimento não é sinônimo de anulação de consequências. Existem consequências que elas vêm e passam. Existem consequências que elas vêm e permanecem durante um bom tempo na nossa vida, depois passam. Mas existem consequências que ela vem, se instala e nunca partem da nossa vida. E é dessas consequências que eu quero alertar você. Quando as oportunidades aparecerem, que vão trazer para você consequências irreversíveis. Pastor, quando que eu vou saber que a consequência é reversível? Leia a palavra de Deus, você vai ver que algumas condutas nossas, quando nós abraçamos essa conduta, ela terá uma consequência, e a Bíblia deixa claro, vai ser para sempre. Não vai ser durante um tempo, é para sempre. Isso tem a ver com a falta de perdão de Deus? Não. Isso tem a ver com que eu perdi a salvação? Não. Se você se arrependeu, é claro que não. Mas essa consequência você vai viver ela até o último dia da sua vida. Então, uma das primeiras oportunidades que eu quero que você abra mão é daquelas que trarão consequências irreversíveis para a sua vida. 1 Samuel 2,30 diz assim, portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara. Ele está falando sobre Eli. Olha Eli, eu prometi à sua família e à linhagem sua, do seu ancestral, que ministrariam diante de mim para sempre. Deus falando através do profeta Samuel a Eli. Deus havia feito uma promessa a Eli, que todos os descendentes da família de Eli seriam sacerdotes. Só que é o que acontece. Contudo, agora o Senhor declara, longe de mim tal coisa. Eu vou honrar aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Aquilo que Deus havia prometido para Eli, ele retira. Ah, mas então Deus é mentiroso? Não. É que Deus ele estabelece princípios para que você cumpra, para que a promessa que ele também emitiu, decretou sobre a sua vida, se cumpra. E como Eli não foi cuidadoso com isso, ele diz assim, olha Eli, eu te perdoo, você está arrependido, seus filhos também podem ter se arrependido, mas deixa eu dizer um negócio para você. Essa linhagem de sacerdote que eu prometi que sairia da sua casa, seria para sempre a seguir, acabou. Agora acabou, encerrou. Isso é para sempre. E não teve mais descendente de Eli que fosse sacerdote. Acabou. Por quê? Foi uma oportunidade que eles tiveram, ruim, mas que eles abraçaram.
e que infelizmente trouxe consequências irreversíveis. Segundo, jogue fora as oportunidades que trarão soluções ilusórias e temporárias. Gênesis 37, 28 diz assim: quando os mercadores midianitas se aproximaram, tiraram José da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 peças de prata. Assim levaram José para o Egito. Se não todos, a maioria conhece a história de José. José, por ser o queridinho do pai, num dado momento isso despertou o ódio nos irmãos. E num dado momento, quando Deus enviou José para ver aonde os irmãos dele estavam, e se estavam fazendo aquilo que o pai tinha ordenado, quando os irmãos avistaram José, eu estou só contando a história, porque talvez pode ser que dentre nós tenha alguém que não saiba. Quando avistaram José, a Bíblia narra que os irmãos de José olharam e falaram assim: ó, lá vem aquele cara chato, lá vem aquele cara metido, lá vem aquele cara que a gente não suporta ele. Nós seguinte, agora é a nossa oportunidade, vamos dar um jeito nele, ele é nosso irmão. Aí tiveram a ideia de pegar José, falaram assim: vamos fazer o seguinte, vamos matar ele, jogar dentro da cisterna, vamos tampar, acabou. A gente pega a vestimenta que o pai fez, rasga, molha no sangue e fala que uma fera morreu, uma fera mordeu ele e acabou destroçando ele e ele perdeu a vida. Quando, se eu não me engano, o Rubens escuta isso, ele fala: não vamos fazer isso não, peraí, não, nada de matar, ele é o nosso irmão. Joga na cisterna. E a narrativa bíblica diz que Rubens, se não me engano, ele disse para fazer isso, porque ele tinha planos de que a hora que ele voltasse, ele ia tirar José da cisterna e ia libertar ele. Porque os outros irmãos estavam muito mais furiosos do que ele. Mas o que acontece? Eles jogam lá dentro. Estamos solucionando. Essa é a nossa oportunidade para acabar com esse chamego de José com o pai, de pai com José. E vai ser somente nós aqui. Vamos aproveitar? Vamos jogar dentro da cisterna. Bom, o Rubens saiu, só que nesse intervalo de tempo, o que aconteceu? Uma caravana de ismaelita passou ali, aqui conta, eu acho que é de ismaelita mesmo, isso. Passou por ali, e eles içaram José de dentro da cisterna, e venderam o irmão para a caravana de ismaelita, e ele foi embora para o Egito. Aí, quando isso aconteceu, quando o Rubens chega, ele fala assim: o que vocês fizeram? Não precisava nada disso. Não, nós o matamos, como você falou, não era para matar, não matamos, mas nós vendemos ele, pelo menos nós resolvemos. Era a nossa oportunidade para trazer uma solução para esse problema que a gente tinha. Nosso irmão era muito mimado, nosso irmão era mais queridinho do pai, isso estava causando rancor no nosso coração. A gente precisava aproveitar essa oportunidade para trazer uma solução. Só que eles não contavam que essa solução era ilusória e temporária. Eles pensaram que ao vender José para o Egito, tinha acabado o problema deles. Que nunca mais eles teriam problema. O único problema que talvez eles teriam, é que teriam que enfrentar a tristeza do pai. Ao receber a triste notícia que era mentira, que as feras haviam devorado José. Durante um bom tempo, aquela oportunidade que eles tiveram obteve sucesso. Porque José ficou muito tempo distante. Mas o que eles não contavam é que a fome chegou. E quando a fome chegou, para onde que eles foram buscar comida? Justamente no lugar onde José estava. E quem estava lá, não era somente José estava lá. José era o governador do Egito. Eles poderiam ter voltado lá e encontrado José sofrendo, da mesma forma que eles estavam sofrendo por causa da fome. Mas acontece que eles chegam lá e se deparam com outro José. Se a gente for parafrasear a história aqui, a Bíblia não dá pormenores nessa área, mas se a gente for parafrasear a história, a gente pode olhar assim: a hora que José se revela para os irmãos, dentre tantas coisas que poderiam, e talvez tenha passado na mente deles, talvez eles disseram assim: a gente pensou que tinha resolvido o problema, né? A gente abraçou aquela oportunidade de vender ele para os ismaelitas, ele foi parar lá no Egito, longe da gente, a gente pensou que tinha resolvido o problema, mas só foi ilusão e foi algo temporário, porque José está aí, ó. Agora nós estamos nas mãos de José. Quantas vezes, meus irmãos, às vezes nós, sem pensar, abraçamos oportunidades que a gente fala assim: agora é a oportunidade de eu trazer uma solução para esse problema. Achando que vai ser uma solução definitiva, muitas vezes é ilusória e temporária, assim como foi na vida de José. A gente não gosta de enfrentar problema, a gente gosta de resolver o mais rápido possível os problemas, para que a gente saia do problema.
E muitas vezes a gente quer resolver e trazer uma solução a qualquer preço, a qualquer custo, desde que traga uma solução. Por exemplo, quem está com dor, com muita dor, o que ele quer se livrar? Da dor. E o que ele faz para se livrar da dor? Ele vai para uma academia, ele vai para a sauna. Não, ele vai para o médico chegar e falar assim, doutor, não estou aguentando de dor. E a primeira reação qual que é? Claro que vai ser feito um diagnóstico, tem que estudar, fazer alguns exames, mas tira a dor primeiro. Chega lá, tomou injeção, tanto é que às vezes quando a gente tira a dor, a gente fala, não, já estou legal, vai embora para casa, está tudo solucionado. E não tem nada solucionado, no outro dia você está com a mesma dor. Mas por quê? No primeiro momento a gente quer se livrar da dor. Mas a gente sabe que às vezes essa dor era apenas um sintoma de um problema maior, gente. É como você ingerir dipirona quando você está com febre. Tudo bem, tomou, baixou a febre, mas daqui a pouco você vai ver, voltou a febre. É um sinal de que existe alguma coisa irregular no seu organismo, e precisa ser consertado. Jogue fora essas oportunidades que talvez tenha vindo para você, que talvez até traz para você soluções, mas elas são ilusórias e temporárias. Sabe aquela história que você fala assim, pelo menos por um momento eu já resolvi, mas daqui a pouco ela volta e volta pior. São essas oportunidades que a gente tem que jogar fora. Não é abraçar. Por quê? Porque ao abraçar essas oportunidades que trazem soluções ilusórias e temporárias, a gente pode se encontrar na mesma situação que se encontraram os irmãos de José. Pensaram que durante anos estava resolvido o problema, mas daqui a pouco, olha o problema outra vez ali. Eu não estou dizendo para você que existem problemas que têm soluções definitivas logo de imediato. Não. Existem problemas que a gente vai conviver com ele talvez até durante anos. Mas a questão não é você conviver com esse problema. A questão é você se livrar desses problemas, tomando medidas ou oportunidades que resolva logo, pelo menos para aquele momento. Não é assim. Até porque eu vou dizer para você, agora eu vou dizer da minha experiência. Existem problemas que vêm na nossa vida que são necessários eles aparecerem para a nossa vida. Para pontuar algumas coisas em nós. E ele não vai sair tão rápido, não. E você pode até encontrar, você pode até chorar suas pitangas para as pessoas talvez tentarem te ajudar, mas se for Deus que estiver trabalhando, não adianta. Por isso que Davi disse assim, olha, eu prefiro cair na mão do diabo, porque na mão dele eu sei que tem quem pode me livrar, que é Deus. Mas se eu cair na mão de Deus, não tem jeito de ninguém me livrar, não tem oração que me tire daqui. Êxodos 32:4 diz assim, ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo em um ídolo, que modelou com a ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram, esses são os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. O que acontece? Deus havia chamado Moisés para subir no monte, para bater um papo com Moisés. Ficou lá 40 dias, 40 noites. Nesse tempo que Moisés estava lá, o povo começou a ficar impaciente. Falou assim, cadê aquele que nos libertou? Cadê aquele que disse que ia nos levar para uma terra prometida? Cadê o Deus? Cadê? Arão, irmão de Moisés, sentiu-se tão pressionado que ele não sabia o que fazer. Num determinado momento, o povo começou a requerer dele que trouxesse Deus ou deuses para ele. Arão, ao invés de manter-se firme, o que ele fez? Pediu que o povo tirasse os seus brincos, os seus adornos, derreteu aquilo ali. A história conta de um jeito tão engraçado, né? Diz que ele jogou no fogo e saiu um bezerro, né? É uma mágica isso aí, né? É nada, foi fundido, foi construído. Aí quando construiu o bezerro, Arão falou assim, para de me encher o saco, para de tirar minha paciência, o Moisés que não desce mais. Está aqui, pof! É Deus que você quer, está aqui. Esse aqui é o Deus que tirou vocês do Egito, esse bezerro aqui. Solucionou? Solucionou. Tanto é que a Bíblia, no outro dia, eles fizeram uma farra, fizeram uma festa, agora sim, agora temos um Deus, esse bezerro é o nosso Deus. Ai, que alegria, que alegria, que alegria. Daqui a pouco Deus ouviu e falou, Moisés, desce que deu ruim. Desce que deu ruim. Vamos imaginar que Deus tenha conversado com Moisés. Falei, Moisés, o povo, eu vou te contar um negócio, teu irmão fez uma besteira. Teu irmão fez uma besteira, Moisés. Estou conjecturando, tá? Mas o que aconteceu? E Moisés descendo depressa. O que aconteceu? Porque estava aquela farra, tá todo mundo se divertindo. Falou assim, olha, o povo pressionou tanto que você estava demorando aqui, acharam que vocês tiraram férias definitiva. Pressionaram o teu irmão não aguentou não. Ele tinha que ter uma solução rápida, e nem que fosse ilusão, mas tinha que ser rápida. Sabe o que ele fez? Fez um bezerro de ouro, vai lá.
E quando Moisés chega lá, olha para Arão fala assim, não sei, eu peguei os brincos assim, joguei no fogo, apareceu esse bezerro. O cara mais manso até, inteligente, se relacionar com Deus, como se fosse acreditar em tudo isso. Mas para importante para Arão, sabe qual que era? Vou trazer uma solução rápida. Sabe aquele negócio, uma comidinha rápida, nem que sai cru, nem que sai mal cozido, mal temperado, mas eu tenho que solucionar esse problema. O povo tem que parar de buzinar na minha orelha. Pronto, está aqui. Ó. Assim é na nossa vida. Às vezes a gente não aguenta a pressão e quer encontrar uma solução rápida. E faz algo que, além de ser ilusório, é temporário. Jogue fora essas oportunidades. Porque isso é só ilusão. Isso é temporário, passa. E quando você perceber, ou quando perceberem que é só ilusão aquela tua solução, e que acabou o tempo, a situação pode ficar pior do que já estava. Terceira oportunidade, jogue fora as oportunidades que comprometerão a sua paz e também o seu destino. Nossa, pastor, será que existem oportunidades? Não, até oportunidades que a gente pode abraçar e comprometer a nossa paz, pode até ter, mas que compromete o nosso destino. Deixa eu começar aqui falando sobre Mateus 27, 4 e 5, que diz assim, Pai, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu dali. Em seguida foi e enforcou-se. Judas foi aquele que se candidatou. Porque queriam saber aonde Jesus estava, aonde ele estava, com quem ele estava, porque eles queriam capturar Jesus. E Judas diz assim, bom, essa é a oportunidade de eu ganhar 30 moedas de prata. Essa é a oportunidade que eu tenho, eu vou fazer, estou escondido. Eu vendo o mestre, mas é o seguinte, o mestre é tão bom, cara, mas ele é tão bom que a hora que chegar o povo para capturar ele, ele vai convocar aquela miríade de anjos, os anjos vão tudo aparecer e vai levar o mestre, e eu vou sair ganhando 30 moedas de prata, beleza, vou fazer isso. O problema é que ele vendeu o mestre, e o mestre foi capturado. E quando ele percebe que o mestre foi capturado, ele bota a mão na cabeça, mais uma vez eu conjecturando, e fala assim, que bobagem que eu fiz. Eu não deveria ter aproveitado aquela oportunidade de ganhar 30 moedas de prata. Porque eu imaginei na minha mente que ele ia se safar dessa. Assim como muitas vezes o povo quis matar, ele conseguiu escapar e foi embora. Eu pensei que ele ia escapar mais uma vez. Só que essa oportunidade que Judas abraçou, tirou a paz dele. Tirou a paz. Tanto é que, quando a gente olha para a narrativa bíblica, ele vai lá e quer devolver as moedas. Fala assim, não, está aqui as moedas. O povo fala assim, não quero moeda. O que nós queríamos, nós já conseguimos. E sabe qual foi a resposta dos fariseus para ele? O que nós temos a ver com isso? Quem vendeu foi você. Nós fizemos só a proposta. Nós só demos a oportunidade. Você que abraçou. A responsabilidade é sua, Judas. A Bíblia diz que então Judas lançou o dinheiro dentro do templo e saiu. E em seguida foi e enforcou-se. Veja que essa oportunidade que Judas abraçou, não só comprometeu a sua paz, como infelizmente também determinou o seu destino. Pastor, será que Judas não pode ter sido salvo? Olha, para Deus tudo é possível, mas tudo indica que ao sair dali e tirar a sua própria vida, ele foi para um lugar de sofrimento, por causa de ter abraçado uma oportunidade, por causa de 30 moedas de prata. Quantas pessoas estão se sujando por tão pouco? Eu me lembro que o meu irmão, o caçula, esse que está internado, e que vai sair aí, mais uns dias ele vai sair, toda a casa que meus pais levavam ele, daqui a pouco ele apareceu com um negócio diferente em casa. Onde você arrumou isso aqui? Não, achei na rua. Daqui a pouco saía na casa de um outro parente e voltava. Onde você arrumou isso aqui? Não, eu estava na casa de um amigo que me deu. Quando minha mãe foi descobrir, meu pai foi descobrir, não sei ao certo se é essa palavra, mas ele era um cleptomaníaco. Ele não podia ver coisas que ele surrupiava e trazia de volta para casa. Não eram coisas de valor, as coisas que chamavam a atenção dele, ele levava para casa. Até que um dia meus pais perceberam e deram uma surra boa nele, consertou. Aquela surra que deu uma consertada nele. Ele piorou em outra área, mas deu uma consertada nele.
Mas o pior não era isso. O pior foi a carona da minha mãe e meu pai depois ter que pegar os objetos de casa em casa e devolver. Que ele foi falando nas casas que ele pegou. Sujou por tão pouco, né? Envergonhou os meus pais por tão pouco. Era um bonequinho, sabe? Uma flor, um garfo, essas coisas. Quantas pessoas estão abraçando oportunidades que estão comprometendo a sua paz porque sente culpa? Porque depois que você faz o negócio, fica aquela culpa. E a culpa, ela tira a paz. E pior do que isso, às vezes a culpa tira tanto a paz, que por causa da ausência de paz, a gente vai se distanciando de Deus. E por causa do distanciamento de Deus, muitas vezes a gente troca de destino. Mateus 27:19 diz assim: estando Pilatos sentado no tribunal, a mulher dele lhe enviou esta mensagem. Estava a minutos, ou algum tempo muito pequeno, de Jesus ser crucificado. Levaram Jesus para Pilatos, foi aquele negócio, leva para um canto, leva para outro, leva para outro. Bom, chegou em Pilatos. Queriam que sentenciasse, mas que essa sentença viesse de Pilatos. Naquela noite, a mulher de Pilatos teve um sonho. E ela disse assim para ele: olha, eu não sei o que você vai fazer. Eu não sei qual decisão que você vai tomar agora aí diante do povo, dizendo que ele é culpado, que ele tem agido de má fé. Mas eu vou dizer um negócio para você. Essa noite eu tive um sonho. E ela diz assim: não se envolva com esse justo, porque hoje, em sonho, eu sofri muito por causa dele. A mulher de Pilatos alertou ele. Falou assim: ó, não se envolva. Talvez por esta razão, embora isso não tire a culpa dele, talvez por esta razão ele disse assim: bom, olha, estou lavando as minhas mãos, é vocês que estão tomando essa decisão, não sou eu não. Mas aquela mulher, ela percebeu que, embora tenha sido dado por Deus a autoridade, aquela autoridade governamental, ela tinha percebido o seguinte: olha, você tem a oportunidade de livrar esse homem e tem a oportunidade de condenar esse homem. Só que isso vai tirar a sua paz e pode tirar até seu destino. A Bíblia não conta qual foi o destino daquela mulher de Pilatos e de Pilatos também. A Bíblia não relata sobre isso. Mas a verdade é que, às vezes, as oportunidades que as pessoas abraçam, até por dizer assim: olha, eu não vou dizer nem que sim, nem que não, eu vou ficar em cima do muro. Você sabe de quem que é o muro, né? Você sabe de quem que é o muro? Pois é. Conta-se uma piada que o muro é do diabo. Aquele que nem diz sim e nem diz não, fica em cima do muro, o muro é do diabo. Jogue fora esse tipo de oportunidade que vai comprometer a sua paz. Meu sogro tinha um ditado que ele dizia o seguinte: às vezes ele recebia, e não sobrava tanto, né? Para passar o mês todo. Mas ele pagava todas as contas de vida dele e falou assim: não tem nada melhor do que você deitar a cabeça no travesseiro e falar assim: eu não estou devendo para ninguém, está tudo tranquilo. Amanhã Deus proverá. E que muitas vezes, por tirar a paz, como eu disse, isso pode reverter até o nosso destino, pela ausência de paz. E por último, última oportunidade que você deve jogar fora na sua vida. Jogue fora as oportunidades que traem suas convicções e também a sua fé. Jó 2:9 e 10 diz assim: a mulher dele, de Jó, lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Olha, na visão da mulher de Jó, Deus tirou toda a riqueza que eles tinham, tirou todos os filhos que eles tinham, e não sabia nem que estava esperando ainda, né? Embora com ela não aconteceu nada, né? Só foi com ele, né? Mantenha a sua integridade, amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal, como se o mal que estivesse vindo sobre a vida dele fosse o mal enviado por Deus. Não, Deus apenas permitiu. Mas é claro que nós temos o conhecimento disso hoje, mas Jó não tinha. Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Talvez aquela era a oportunidade para Jó falar: sabe de uma coisa? Sempre servi a Deus. Fui reto, íntegro, temente a Deus e me desviei do mal. Olha o que eu ganhei. Perdi tudo que eu tinha, perdi todos os meus filhos, e mais para frente ainda perdi minha saúde. Sabe de uma coisa? Que vai, não creio mais em Deus, em porcaria nenhuma. Não tenho mais nada a perder. Tinha a alma dele. Tinha a alma dele a perder.
ele estava traindo, se ele abraçasse essa oportunidade que a esposa estava promovendo para ele, amaldiçoe Deus e morre, amaldiçoa ele e morre. Ele estava traindo suas convicções e sua fé. Quantas pessoas estão, por abraçar oportunidades que deveriam dispensá-las, estão traindo as suas convicções e também a sua própria fé em Deus? Eu termino essa mensagem citando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 18 a 20, que diz assim: então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Como presente, eles seriam o quê? Livres e não seriam mais perseguidos. Era a oportunidade deles. Estavam presos, estavam sendo torturados, a coisa ia ficar pior para eles. Então, se eles só tomassem a decisão de não falar de Jesus, o que muitos têm feito, só se eles calassem a boca, não anunciassem a sua fé, ficasse quietinho, eles ganhariam liberdade e viveriam tranquilo. Mas a resposta de Pedro e João foi a seguinte: Pedro e João, porém, responderam: julgue os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores, em vez de obedecer a ele. Nós não podemos deixar de falar do que vimos e do que nós ouvimos. Nesse momento eles estão diante de uma oportunidade. Qual é? Negue esse Jesus, não pregue mais sobre ele e vão viver sua vida em paz. Mas sabe o que eles fizeram? Eles dispensaram essa oportunidade. E ao dispensar essa oportunidade, eles reiteraram as suas convicções e reiteraram a sua fé em Deus. Sabe, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos difíceis. Tempos difíceis que ainda são fáceis. Mas como assim? Tempos difíceis que ainda são fáceis. Tempo que hoje, por mais que possa haver uma guerra contra se pregar o evangelho, ou até um certo deboche daqueles que pregam o evangelho, mas ainda podemos fazer isso. Vai chegar um tempo em que a igreja verdadeiramente vai ser perseguida e que será proibida de pregar a palavra de Deus. E nesse momento, se nós estivermos aqui, só teremos uma saída. Ou nós aproveitamos a oportunidade para não sermos torturados, ou nós negamos essa oportunidade e vamos continuar pregando a palavra de Deus. Vamos reiterar as nossas convicções e a nossa fé. A pergunta que eu faço para você: o que você vai fazer com essa oportunidade? Concluo dizendo: qual oportunidade você está precisando jogar fora? Hoje é o dia de você jogar fora as oportunidades. Não é dia de você abraçar as oportunidades, mas de jogar fora. Qual oportunidade você precisa jogar fora? As que trarão consequências irreversíveis? E você está percebendo que se você cair nessa oportunidade, vai te trazer uma consequência que não vai mudar mais. É só você lembrar do pecado do Éden. Se você está prestes a cair, a abraçar essa oportunidade, que vai trazer consequências irreversíveis, dependência em você, lembra do pecado do Éden, que atingiu não somente eles, mas toda a humanidade. Ou talvez a oportunidade que você está precisando jogar fora são aquelas que trazem soluções ilusórias e rápidas, temporárias. Lembre-se das histórias dos irmãos de José. Acharam que tinham resolvido o problema, e o problema estava apenas começando. Talvez a oportunidade que você precisa jogar fora hoje é a oportunidade que vai comprometer a sua paz e o seu destino. Lembre-se da traição de Judas. Não teve jeito. Eu costumo dizer para minha esposa que é algo muito triste, mas é verdadeiro. Às vezes as pessoas vão tão longe, que ao perceberem que foram longe, elas olham e falam assim: eu estou errada. Mas elas olham o trajeto que elas vão ter que caminhar para voltar ao lugar no que elas estavam, elas não voltam mais. Elas sabem que aquilo ali vai ser muito ruim para elas, mas elas não têm mais força para voltar. Talvez você esteja precisando jogar a oportunidade fora, aquela oportunidade que está traindo as suas convicções e até mesmo a sua fé. Lembre-se da mulher Jó. Por ela, ele teria amaldiçoado a Deus
e seguido a vida dele. Morrido. Mas Jó lembrou que ele tinha ainda uma coisa a perder, a sua alma. Que era o mais importante de tudo. Então, mais uma vez eu reitero. Hoje é dia de você jogar fora essas oportunidades. Se você está prestes a abraçar uma delas, hoje é o dia que o Senhor te convida para jogar fora. Antes que isso venha trazer muita tristeza para você. E o Senhor veio essa noite para nos dizer isso, porque ainda há tempo. Para cada um de vocês, ainda há tempo. Para cada um de nós. Jogue fora essas oportunidades que têm essa conotação. Para que você não precise enfrentar aquilo que Adão e Eva enfrentaram no Éden. A expulsão do Éden. Para que vocês não se encontrem na situação dos irmãos de José. Encarar o José e falar, e agora, o que vai ser de nós? Para que você não se encontre na mesma situação em que Judas se encontrou. Judas percebeu que fez errado. Ele achou que devolver as moedas ia solucionar tudo. Mas ao perceber que eles não queriam mais a moeda, o que eles queriam, eles já tinham, que era Jesus, ele se desesperou e se enforcou. Não jogue fora a sua convicção, a sua fé em Deus. Lembre-se da mulher de Jó, que disse que a única saída era perder, amaldiçoar e morrer. Não. Hoje é o dia de você jogar as oportunidades fora. E viva a sua vida com Deus. Amém? Vamos ficar em pé? Seja qual for a oportunidade que você está tendo na sua vida, e que você até entende que não é boa, mas talvez fale assim, mas eu preciso aproveitar, é o momento, eu me sinto atraído por isso, é o momento de você jogar fora. E pode ser que você não encontre o caminho de volta, ou se encontrar o caminho de volta, você talvez vai ter que viver com essa consequência pro resto da sua vida, e não é isso que o Senhor quer para você. A palavra do Senhor diz assim, sou eu que sei os planos que tenho para vocês. Planos bons de fazê-los prosperar, de garantir a vocês o futuro. Mas são os meus planos, não os seus. Então aproveite as oportunidades que Deus dá a você. Não as oportunidades que talvez o mundo está oferecendo a você. São oportunidades sim, mas que vai causar tanta dor, tanto sofrimento. E não é isso que o Senhor quer para a sua vida. Ele quer que você viva uma vida de paz em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, aquilo que eu entendi que o Senhor plantou no meu coração, eu compartilhei com os meus irmãos. Hoje não é o dia das oportunidades. Hoje é o dia de jogar fora certas oportunidades. Para que possa ir tudo bem. Para que a gente possa estar alegrando o teu coração. Então eu te peço, Senhor, me ajuda. Ajuda cada um de nós, Senhor, a reconhecermos cada uma dessas oportunidades que trazem consequências irreversíveis, que são ilusórias, que são temporárias, que tira a paz da gente, que às vezes quer até mudar o destino, que já foi pago pelo Senhor, que muitas vezes quer desalicerçar, tirar as nossas convicções e desestruturar a nossa fé. Que assim não seja, Senhor. Traga-nos livramento, em nome de Jesus Cristo. Amém? Dá o microfone para mim. Ah, tá aqui. Vamos cantar essa canção aqui? Só desliga o meu, Rita, e abre isso aqui. Eu acho que essa canção talvez represente um pouco daquilo que foi dito nesse lugar. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém, nós estamos aqui para olhar para nós mesmos. Agora não é hora da gente olhar a oportunidade do outro que ele tem que jogar fora, é hora de você olhar para você e ver as oportunidades que estão surgindo, mas que não lhe convém.